Olá, então essa é a nossa primeira oficina aí de Tinkercad. Eu vou estar abordando hoje os aspectos um pouco mais básicos dele, ensinando aí como é que você usa toda a parte de interface dele, como é que você usa os primeiros componentes básicos, né? Então vamos lá. Para iniciar, como é que você faz para acessar o Tinkercad? Entra no Google, pesquisa por Tinkercad, se escreve dessa forma aqui, tá? Primeiro link. Eu recomendo que você esteja logado já numa conta Google no Gmail, beleza? Porque aí no momento que você vai entrar, você pode logar diretamente com a sua conta Google, tá? Mas ainda existe a opção de você se inscrever e criar uma conta, tá? Mas com a conta Google fica muito mais fácil, que ele já loga direto e já linka aí com o seu Gmail, tá? Então após você logar, ele vai direcionar para essa tela aqui. Essa aqui então é a tela principal, né? Quando você estiver logado, então a sua conta aparece aqui, tá? E a primeira parte que ele aparece é a parte de projetos 3D. Então, o tutorial de hoje, ele é falando sobre a parte de circuitos, beleza? Então, a gente já vai fechar essa janela, tomem cuidado para não confundir o projetos 3D com os circuitos, tá? Então, você clica aqui no de baixo e ele tem essa outra interface dos circuitos aqui, tá? Aqui dentro, você vai ter todos os circuitos anteriores que você já montou. No caso, se você estiver acessando pela primeira vez, ele vai estar vazio, beleza? Aqui tem alguns outros circuitos que eu já montei aqui para usar o Tinkercad. Mas então, como é que a gente faz para criar um novo circuito? É nesse botão verde, só clicar nele e ele já vai te direcionar diretamente para a tela principal aqui, tá? Então aqui no Tinkercad, o que a gente pode fazer? A gente pode montar circuitos eletrônicos e simular eles, tá? Então essa aqui é a tela principal onde a gente vai fazer a montagem desses circuitos e a simulação deles, beleza? Então agora explicando um pouquinho sobre cada parte, aqui no canto superior esquerdo a gente tem algumas ferramentas que vão ajudar na hora de você estar montando o seu circuito, tá? Então você vai poder girar o componente, apagar ele, desfazer, refazer, tá? Adicionar observações ou ocultar todo o seu circuito, tá? Então a gente vai poder ver essas ferramentas funcionando de uma forma melhor quando a gente estiver montando em nosso circuito, tá? Aqui no canto superior direito, a gente tem algumas outras abas aqui, tá? Essa primeira aba de código, ela vai servir para quando você estiver simulando um microcontrolador. Por exemplo, se estiver usando o Arduino aí, você vai entrar nessa aba de código para poder programar ele, tá? Logo depois tem o botão onde você inicia a simulação, tá? Então sempre que você estiver simulando, ele vai dar aqui o tempo do simulador em segundos, porque às vezes a simulação vai acontecer mais lenta, então ele vai mostrar aqui também que está acontecendo não em tempo real, tá? Você consegue então perceber se é problema às vezes do seu código do Arduino ou se é só a simulação que está lenta mesmo, tá? Através desse horário que aparece aqui. E esses outros dois botões a gente não vai estar utilizando, tá? E aí vem a parte principal aqui dele, que é a barra de componentes, tá? Então aqui a gente tem alguns componentes básicos do Tinkercad, mas para a gente poder ter acesso a todos, que não são todos listados aqui, a gente tem que clicar aqui na setinha e vir em todos, beleza? Então aqui, quando você clica nessa aba, você tem acesso aos tipos de componentes básicos, ou todos, que ele mostra, ele lista todos os componentes básicos que tem aqui no Tinkercad. E logo abaixo ele te dá a opção de você abrir algumas montagens já prontas, beleza? Básica, Arduino aqui, montagem de circuitos, todos juntos aqui. Mesmo esquema dos componentes, tá? Uma outra observação é que caso esteja minimizado assim o seu sua barra de componentes, se você clicar na setinha que fica aqui do lado, que você consegue achar ela com tranquilidade, tá? Também tem algumas outras opções aqui. Se você clica aqui do lado, ele lista e faz um breve comentário sobre o que esse componente faz, né? Para que ele serve, beleza? Então como é que a gente vai estar utilizando aí é, essa barra de componentes? A gente vai colocar em todos, beleza? E aí a gente vai usando parte por parte. Ele vai descrever aqui cada tópico, geral, a entrada e assim por diante, né? Então vamos vendo cada tópico o que que tem aí antes da gente montar algum circuito e iniciar uma simulação. Então aqui no geral, a gente tem os componentes mais gerais mesmo, resistor, capacitor polarizado, diodo, indutor e por aí vai, tá? São só alguns. Logo depois a gente tem as entradas, que seriam basicamente os sensores. Então a gente tem botão, potenciômetro, interruptor, fotoresistor e aqui para baixo a gente começa a entrar em algumas coisas que são mais sensores prontos mesmo. Por exemplo, ultrassônico, sensor de movimento, entre outros que o Tinkercad dá a opção de utilizar, tá?
Logo de baixo a gente tem a saída, que é basicamente LEDs e atuadores. Então a gente tem alguns tipos de LEDs aqui logo no início, um LED comum, tá? LED RGB, lâmpada e logo depois entram alguns tipos de fita e anéis de LED aí que você pode estar utilizando, tá? E aí entra alguns motores que o Tinkercad dá a opção de utilizar na simulação também, tá? Entre eles servomotor, motor com codificador, né, que é o encoder, e aqui um pouquinho mais para baixo também o LCD e um display de 7 segmentos, tá? Na parte de alimentação ele descreve como potência. Uma coisa que eu quero dizer aqui também é que o Tinkercad ele tem uma tradução que não funciona muito bem. Então, às vezes você vai pegar um componente e ele vai descrever um pino de uma forma errada. Então tem que tomar um pouco de cuidado nisso quando ele estiver traduzindo, tá? Então toda a parte de alimentação ele descreve como potência. Então aqui a gente tem algumas pilhas e baterias também. Logo embaixo, placa anti-saio, que são as protoboards. Tem três tipos aqui, tá? Uma mini, uma pequena e a comum, tá? Aqui embaixo entram os microcontroladores. Então você tem o Arduino e esse Atetine. Os dois você pode programar eles e está utilizando aqui no Tinkercad dentro da simulação. Logo embaixo você tem alguma parte de instrumentos, então você tem multímetro, fonte, gerador de função e um osciloscópio. Todos podem estar sendo utilizados aí na simulação também. Aqui embaixo alguns tipos de circuitos integrados. Logo depois, controle de potência, então aqui tem alguns transistores, é, é, também tem MOSFETs e relés. Você pode estar usando aí para fazer algum tipo de controle de potência, acionamento motores e afins. Tá? Tem uma parte redes também, que é um módulo que utiliza o ESP. Conectores, ele também te disponibiliza, e logo depois essa parte lógica, que são mais alguns componentes que são utilizados aí na eletrônica digital. Então tem alguns tipos de porta lógica, flip-flops e afins aqui para baixo. E aí acaba os tópicos dos componentes que o Tinkercad disponibiliza aqui na aba todos, tá? Aí como é que faz para estar utilizando esses componentes aí? Então vou estar pegando o resistor aqui, como é que eu faço para pegar ele? Eu dou um clique no resistor e arrasto para o lado. Ele vai seguir aqui o meu mouse, tá? Se eu aperto ESC, ele some. Então eu vou dar um clique no resistor, só que agora em vez de apertar ESC, eu vou clicar de novo em qualquer parte dessa interface que eu tenho em branco aqui no meio, tá? Cliquei aqui, o componente ele vai ficar no local. Caso eu clique e arraste, segurando ele, ele vai vir aqui junto com o mouse, tá? E agora a gente vai poder estar observando melhor alguma dessas funções que tem aqui em cima. Por exemplo, a primeira função aqui de girar, a gente consegue girar o componente, tá? Segunda função, a gente pode apagar ele. Vou pegar ele aqui de novo. A tecla Delete também funciona, caso você pegue ele e aperte Delete. Ela também apaga, tá? O Backspace também. Logo depois a gente tem a opção de desfazer e refazer, então vou adicionar alguns componentes aqui. Vou copiar ele, Ctrl C, Ctrl V funciona também. Okay? Vou desfazer, ele vai voltando aí tudo que eu fiz. Essa opção de anotação, eu posso adicionar uma anotação aqui no meu circuito, tá? Você escreve aqui, e tem como minimizar e aumentar ela. Então, caso você queira fazer um circuito no qual você vai compartilhar depois, é interessante você estar adicionando algumas anotações para estar explicando como é que é o funcionamento dele. E essa parte aqui no qual a gente pode estar escondendo essas anotações aí, tá? Então, agora falando um pouco da parte de montagem de um circuito mesmo. Então, vou pegar esse resistor aqui. Vou pegar por enquanto só dois dele para mostrar como é que podem ser feitas as conexões entre os componentes. Então uma forma é eu aproximar os dois terminais dele. Você vai perceber que ele vai puxar para próximo do terminal do outro componente aqui, tá? E se eu clicar ele vai estar conectado, tá? Se eu arrastar aqui ele desconecta, mas dessa forma eles estão conectados, ok? Uma outra forma vou afastar eles um pouco. Eu vou dar apenas um clique aqui no terminal dele, então ele descreve o terminal, terminal 1, terminal 2. Eu dou um clique só no terminal e aí eu vou ter aqui a opção de colocar um fio, tá? Como é que vai funcionar esse fiozinho aqui, esse jumper? O Tinkercad mostra para você quando ele está alinhado aqui, beleza? Tanto na horizontal quanto na vertical, tá? E não necessariamente você tem que levar diretamente um terminal para o outro. Vou dar um outro clique aqui no terminal 1, tá? Eu tenho a opção de fazer outros caminhos, beleza? Então, por exemplo, vou clicar no fio e apagar ele, vou trazer para o lado, dar um clique aqui, ele vai fazer uma curva. E aí eu posso fazer um caminho diferente aqui para o meu
para o meu fio, tá? Uma outra opção também é você clicar aqui e arrastar esse fio para qualquer parte, tá? Se eu soltar ele aqui no meio do caminho e não ligar ele a nada, ele vai voltar ali para onde ele estava. Ah, então vou fazer uma ligação diferente aqui no fio. Uma outra observação é que caso eu arraste só o componente, o fio vai se esticar junto aí de forma a manter ele ligado. Então aqui em cima, sempre que você clica no componente, ele vai abrir uma janelinha de configuração desse componente, tá? O fio também tem isso. Então o fio, a única opção que a gente tem para mexer nele são as cores. Então a gente tem aqui preto, vermelho, laranja, amarelo, verde, turquesa, azul, roxo, rosa, marrom, cinza e branco. Então isso é bom para você fazer circuitos maiores, no qual você quer demonstrar mais para que serve cada jumper de uma forma mais visual, né? Então você vai poder colocar um vermelho para um positivo, um preto para o negativo, para o GND, né? Então você fica muito melhor do que estar usando só os fios padrões, que são os verdes, né? Tá? E o resistor, então, aqui está a configuração dele. Então aqui tem aqui a resistência no qual eu posso colocar e eu tenho aqui a escala dele, né? Então se vai estar em pico-ohm, nano-ohm, micro-ohm, milli-ohms, tá? Então você vai sempre configurando ele aqui. Uma coisa que ele não muda automaticamente. Por exemplo, se eu tenho 1K e eu venho para apenas ohm, ele mantém 1. Ele entender que você foi de 1K para ohm, tá? E ele vai transformar em 1000. Então você tem que tomar um pouco de cuidado na hora de você fazer isso aí. Vou manter ele aqui em 1K. Qualquer outro componente que tenha valor, você vai poder mexer aí nas configurações dele, tá? Por exemplo, aqui é o capacitor, tá? Agora, se você tiver um componente que não tem como mexer em um valor específico dele, a única coisa que você pode mexer é no nome dele, tá? Agora ele está com o nome 1, mas pode escrever aí diodo, por exemplo, aqui, tá? E o nome dele vai se manter aqui como diodo. Então, vou montar agora um circuito básico aqui, só para demonstrar o funcionamento da simulação. Então, vou pegar aqui um resistor, vou pegar aqui mais abaixo um LED, tá? O LED, as opções que ele tem são essas aqui de cor, ok? Então vamos, nosso LED sumiu aqui, beleza. Vou estar ligando esse resistor aqui a esse LED, vou alinhar os dois. Tá. Uma outra coisa, quando a gente clicar de dar esse tipo de erro, os fios estão sumindo aqui, é só atualizar a página que ele volta ao normal, tá? Às vezes você vai acontecer exatamente o que está acontecendo agora, você coloca um fio e ele some, beleza? Daí ele já voltou ao normal, tá? Em de zoom, você pode tanto usar scroll quanto essa janelinha aqui, tá? Que ela é interessante que ela vai ajustar na sua tela todos os componentes que você tem. Então, se você tiver componentes fora aqui da área, ela vai ajustar para deixar tudo dentro da sua área aí, tá? Então aí ele ajusta sozinho. E aí você pode clicar e arrastar também. Então, vou colocar esse resistor aqui com LED, né? Um LED, vou mudar a cor dele aqui para azul, por exemplo, tá? Vou adicionar um botão, então o botão não tem nenhuma configuração além de usar ele aqui. Ok, deixa eu mudar aqui corpo preto. Ele mostra aqui, por exemplo, anodo, e aí na tradução aqui ele ficou catódica, né? Mas aqui seria o catodo, negativo. Então ele também vai simular o chanfro do LED aqui. Tem como a gente estar olhando qual é o positivo e qual é o negativo por esse chanfro. E o tamanho dos terminais ele também vai demonstrar, tá? Vou pegar agora uma bateria aqui. Ele foi para o básico, vou voltar para todos aqui, que é melhor para a gente escrever. Uma outra opção é usar essa barra de pesquisa aqui, então a gente pode, por exemplo, pegar uma bateria. Tá? Eu vou pegar essa aqui de 3 volts, por exemplo, virar ela. Aí. Esse resistor aqui está com valor alto para essa bateria, ok? Aí você teria que estar fazendo um cálculo dele ali e só modificando aqui na resistência dele. Por exemplo, colocar aqui 100 ohms, tá? Colocar aqui a cor vermelha, a cor preta. E vou agora iniciar a simulação. Então, quando eu pressionar o botão, ele vai simular aí o funcionamento do meu LED, ok? Então ele vai, a corrente elétrica vai fluir aqui e ele acende o LED demonstrando
o seu funcionamento. Agora vamos simular aqui uma sobrecarga no LED. Eu vou tirar o resistor dele, tá? Teoricamente esse LED funciona com em torno de 2 volts. Então caso eu ligue uma tensão maior diretamente nele, tá? Eu posso estar aí queimando o LED. No caso do Tinkercad, ele vai aparecer só esse aviso aqui do lado, ó. E ele vai dizer aqui que a corrente atual do LED é de 61,9 mA, enquanto a máxima recomendada é de 20 mA. Então ele vai te sinalizar isso. Agora, caso você passe muito da corrente máxima do LED, por exemplo, eu vou pegar uma bateria de 9 volts e vou fazer a mesma ligação aqui. Quando iniciar a simulação, você vai perceber que o LED ele vai aparecer sinal de explodido aqui, porque a corrente é muito maior do que a máxima que o LED aguenta aí, tá? Então está em 915 mA, ele aparece aqui a descrição, sendo que o máximo absoluto é de 20 mA. Vou parar a simulação aqui, tá? Então em relação que se eu quiser fazer uma medição aí de corrente, como é que eu estaria fazendo? Eu posso estar utilizando aqui alguns equipamentos, tá? Alguns instrumentos. Aqui mais para baixo, nós temos a aba de instrumentos, então eu posso tanto estar utilizando aqui a minha fonte de bancada, que ele te disponibiliza, que é uma boa para você fazer simulação, porque você consegue de 0 a 30 volts. Tá? A associação de pilhas de bateria funciona aqui no Tinkercad, então caso você ligue elas em série ou em paralelo, tá? Elas vão estar funcionando da forma correta. Então aqui, vou ligar esse lado, eu vou pintar de preto. E aí, na minha fonte eu tenho essas opções aqui, tensão e corrente. Lembrando que essa aqui é a corrente máxima dela, você pode limitar. E qual a tensão que eu quero fornecer aqui no meu LED, vou colocar 2 volts. Vou iniciar a simulação. O legal dessa fonte é que ela indica qual corrente está sendo utilizada aqui, ok? Então, por exemplo, vou dar uma sobrecarga aqui no meu LED, fazendo só aumentando aqui, tá? Esse multímetro, vou colocar aqui 30 volts para ficar uma carga muito alta, tá? Ele vai dizer aqui que a corrente total do LED é de 4,63, como demonstrado aqui no próprio visor da fonte bancária, tá? Mas caso você queira medir com o multímetro, como é que ele vai estar funcionando? Vou pegar o multímetro aqui. Nas opções dele você tem corrente, tensão e resistência. Se você iniciar a simulação, você pode trocar nessas bolinhas aqui. Então vou colocar aqui agora para a gente medir tensão, tá? E vou medir aqui a tensão em cima do LED, que vai ser igual à tensão da fonte aí, tá? Vou iniciar a simulação. E aí a gente tem aqui os 30 volts. E ele está até demonstrando que algum resquício de tensão em cima do LED. Beleza, mas por o circuito estar desligado aqui, isso aqui deveria estar zero mesmo. Então vou fazer agora uma medição de corrente em cima desse LED. E aí é igual um multímetro convencional. Eu vou precisar cortar o circuito aqui em um ponto para que a corrente circule pelo meu multímetro aí. Olhei para a corrente aqui. E aí ele está indicando aqui o mesmo que a minha fonte de bancada, ok? Agora vamos fazer uma montagem utilizando a protoboard ou a placa de ensaio, que é chamada aqui como ela é chamada aqui no Tinkercad, né? Então aqui a gente tem as opções de placa de ensaio, de protoboard. Vou pegar uma aqui, tá? Ficou fora, só vou alinhar ela. Então ela vai funcionar exatamente como uma protoboard comum. Então o Tinkercad ele ainda te ajuda, quando você passa o mouse em cima de uma bolinha, ele vai fazer aí um risquinho demonstrando como é que é essa ligação interna da protoboard, tá? Então vou fazer o mesmo circuito aqui, vou pegar um LED, um resistor no caso, 100 ohms, vou pegar aqui um LED, vou ligar como se fosse uma protoboard mesmo, do negativo para cá. Aí esse lado aqui eu só vou ligar aqui no positivo. E aí eu vou só fazer a alimentação aqui na protoboard. Vou pegar essa bateria aqui, por exemplo, e vou estar alimentando essa linha aqui da minha protoboard. E aí, nosso LED vai acender aqui, tá?
como se fosse numa protoboard convencional, numa protoboard comum, ok? Então assim, para utilizar componente em uma protoboard é só seguir a mesma coisa de uma convencional. Então, da mesma forma que uma convencional aqui no meio ela é cortada, essa aqui também é. Tanto que você vê que a linha verde, ela só vem da bolinha de baixo até essa de cima aqui, tá? Uma outra coisa, não tem como você modificar o circuito durante a simulação. Então, mesmo que eu queira aqui, clicar nessas bolinhas e criar um fiozinho aqui, eu só posso caso eu pare a simulação. E aí sim, eu posso criar o meu fio, tá? Uma outra coisa que você pode estar fazendo com o fio é que se você der um duplo clique no meio dele, você consegue criar uma outra intersecção aqui, no qual você pode estar modelando aí o seu fio para deixar o circuito visualmente mais bonito, né? Agora vamos ver como é que é a utilização de um Arduino aqui no Tinkercad. Vou estar excluindo só a bateria e vou estar buscando aqui na barra de pesquisa o meu Arduino. Tá? No Tinkercad a gente tem o Arduino Uno. É o único Arduino que a gente tem aqui para poder simular. Vou colocar ele logo aqui. Se eu já iniciar a simulação de primeira, ele já vem com um código padrão. Ele já está piscando aqui o LED 13, né? E aí ele tem esse botãozinho aqui que é o simulável, tá? Que você pode apertar ele, que é o botão de reset padrão do Arduino. Ele já é alimentado automaticamente aqui por uma porta USB, tá? Quando você inicia ou para a simulação, ele faz aqui a animaçãozinha de você estar alimentando ou não esse Arduino. Então como é que eu faria para poder programar ele? Eu venho aqui em código e agora a tela já está um pouco diferente. A gente já tem algumas opções aqui. Então caso você queira programar em blocos, você tem a sua primeira opção, blocos aqui, e aí você pode estar fazendo essa programação aí, tá? Em blocos. Se você quiser blocos mais texto, o Tinkercad dá essa opção, ele mostra suas telas. E se você quiser apenas o convencional mesmo da Arduino, que é apenas texto, ele vai te perguntar se você tem certeza que você quer fazer isso, se você quer fechar os blocos, né? Você continua aqui, só clicar em continuar, e aí você tem a sua opção. Então esse aqui é o código que está sendo simulado atualmente no Arduino, que é esse pisca LED 13 aqui. Então, caso eu quisesse montar ele do zero, eu poderia, tá? Eu posso programar aquilo normalmente. Uma coisa só que você tem que entender é que quando você inicia a simulação, ele vai compilar esse código. Então, caso tenha algum erro ou caso não tenha código nenhum, ele não vai iniciar a simulação, tá? Então, é como se você estivesse compilando no compilador padrão do Arduino lá. Então, da mesma forma como lá dá erro, aqui também vai dar o erro e nem vai iniciar a simulação. Então, caso eu crie aqui o meu void setup, ele já tinha criado no padrão, e o void loop ele já vai permitir aí que eu inicie a simulação. Tá? Porém, agora sem nada, sem dentro. Então, vou fazer uma programação aqui básica, só para demonstração. Vou fazer esse LED que está aqui na protoboard piscar. Usar a porta 2 aqui do Arduino. Da mesma forma como você vai programar na ideia do Arduino, você programa aqui no Tinkercad. Então, vou acender o LED 2. Guardar em um tempo. Vamos fazer diferente, vamos colocar aqui 100 milissegundos, por exemplo. Tá? E aí, só vou copiar esse código agora e fazer a opção dele apagar. Se eu iniciar a simulação aqui, ele vai aceitar, porém, como não tem nenhuma ligação feita entre o Arduino e o LED, nada vai acontecer. Então, eu vou só estar ligando aqui o meu GND do Arduino na minha protoboard. E aí, esse fio agora, ao invés de eu estar ligando aqui, eu vou ligar ele na minha porta 2 do Arduino. Quando eu iniciar a simulação aqui, eu vou ter meu LED piscando, tá? Com um tempo de 500 milissegundos, como foi programado. Beleza? Quanto mais coisa tiver acontecendo aqui no Tinkercad, mais tempo vai demorar a simulação. Agora ela está em tempo real, então a gente está vendo o LED piscando certinho, ok? Mas caso ele esteja um pouco travado, a gente ia ver o LED piscando de forma mais lenta, mas ia ver aqui também no tempo do simulador isso acontecendo, tá? Vou aumentar aqui o tempo, na verdade estava em 100 milissegundos, vou colocar 500 agora. Aí, ele está piscando a cada 500 milissegundos. Então, basicamente, o Tinkercad é isso. Você vai estar sempre usando essa barra lateral aqui para estar acessando os seus componentes. E aí, cada componente vai ter a sua particularidade, mas eles vão funcionar da mesma forma que um componente real. Tá? O Tinkercad ele deixa até visualmente o componente igual a como seria um componente real. Tá? Por exemplo, aqui o servomotor
ele tem exatamente os mesmos três fios que tem no servomotor real, você vai usar o mesmo tipo de código para controlar ele com o Arduino, tá? Agora só comentando sobre uma coisa, caso você venha a mexer no seu código, aí mexer no seu circuito, fechar ele, fechar o Tinkercad e voltar um tempo depois, ele vai estar aqui nos seus últimos circuitos aqui, sempre em ordem dos últimos que você abriu, tá? Então, quando você entrar no circuitos, ele está aqui. E caso você queira editar, você só clica aqui em editar isto e ele já vai abrir o seu circuito. O último que você fez aí, né? O circuito que você pediu para ele editar. E aí você pode continuar usando ele normalmente, ok? Então, em relação agora ao Tinkercad básico, é isso mesmo. Essa foi a oficina aí de hoje. Obrigado por assistir.